Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um videozinho hoje, na sequência do vídeo anterior, né? Que eu vou estar trazendo aqui as dicas de como bordar na máquina doméstica. Essa minha máquina é uma doméstica, é uma Singer Starlet 6660. É Starlet? Eu acho que é. Se não for, eu vou depois corrigir, tá? Porque é tanta marca na minha cabeça. Mas é a 6660. É uma máquina computadorizada, ou computadorizada não, uma máquina eletrônica. Então tem comando de velocidade no pedal, tem os pontos decorativos. Quem não conhece, depois procura aí pra saber um pouquinho mais dessa máquina, tá bom? Aí, muitos me perguntam, dá pra bordar na máquina doméstica? Dá sim, porém com restrições, tá? Se for usar o recurso dela, a gente fica restrito. Agora, se a gente for usar de outra técnica, né, que é a técnica que eu ensino no meu curso, que é a técnica do matismo manejo, dá pra você ir além do que a sua máquina te propõe, tá bom? Então, hoje eu vou estar ensinando o nome de alguns pontinhos, porque sem saber eles, não tem como a gente bordar, né? Então, eu vou ensinar tanto ele usando o zigue-zague, quanto na técnica do manejo. Tá? O manejo nada mais é que fazer esse movimento em sincronismo com a agulha. Quando a agulha bater uma vez, eu trago ele para frente, que ela bater de novo na frente, eu levo ele para trás, e a gente vai fazer esse movimento até o preenchimento. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui, gente, porque tá muito na frente. E pra mim, que preciso ver o que eu estou fazendo, pode atrapalhar. Deixa eu ver. Que eu não quebre, né, meu braço aqui. Meu braço do celular. Deixa eu tentar virar só um pouquinho. Se melhor não ficar na frente, tá? Bom, costurinha, você já sabe, né? Que costurinha nada mais é deixar a máquina no ponto reto e arrastar o bastidor. Lembrando que na máquina doméstica a gente precisa baixar a alavanca, tá? Na outra máquina também, só que minha máquina, ela é adaptada, ela não tem alavanca de baixar e levantar o cocador. Então, a gente vai fazer esse movimento, que é o ponto costurinha, ó. Percebe que você que arrasta e você que faz a largura e distância de ponta aqui, ó, tá? Pode ir e voltar várias vezes, que isso aqui é bom pra você poder deixar a sua mão mais firme e melhorar a sua coordenação, tá? Então, a primeira parte é essa costurinha. Na técnica do manejo é igual, tá? Mesma coisa. Ponto cheio usando o zigue-zague da máquina. O zigue-zague da minha máquina é em 3, tá? O tamanho máximo dele fica em distância de ponto 6 e 3 no máximo da largura do ponto. Então aqui eu começo a fazer o zigue-zague, eu vou arrastar devagar, eu tô construindo o ponto cheio, tá? Se eu andar rápido, ele sai um zigue-zague, ó, que nem a nossa máquina costuma fazer, tá? Eu vou arrastar devagar, a máquina pode até estar mais rápida, mas desde que sua mão acompanhe o preenchimento. A sua mão tem que acompanhar o preenchimento, certo? Vou pôr em 0 de novo, que é meu ponto reto. Na técnica do manejo, para fazer esse ponto cheio, na técnica do manejo, a gente necessita manejar o bastidor, tá? Manejar o bastidor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a mesma marcação que a distância desse ponto zigue-zague deu, só pra vocês verem que não é nem um bicho de 7 cabeças. Eu vou dar continuidade nele aqui. Vou fazer só um pedacinho também, não precisa muito. E o manejo, a gente tem que fazer o preenchimento, como se fosse dar continuidade aqui, manejando o bastidor e com arraste devagar do lado do outro, tá? Ó, vou bater reto, aí eu arrasto pra baixo. Eu ensino, opa, eu não baixei aqui, por isso que tá instalando. Eu ensino minhas alunas a fazer contorno. Deixa eu desenganchar aqui, fazer contorno, porque o contorno nos limita a você não ficar dando batidas fora, tá? Por isso, do contorno. Deixa eu botar aqui a linha, ó. Sempre verifica isso. Deu um estalinho, verifica o que foi. Que sempre vai ter alguma coisinha ali fora do lugar, tá? Que no caso tava a linha presa. Vamos lá, vamos voltar. Eu sempre ensino as meninas começarem a praticar o manejo, mas tem que contornar, gente. Porque se não contorna, a gente começa a sair muito do traço, tá? Traço da linha. Ó, eu de novo. Vocês vão ver fazendo isso direto, por quê? Porque na minha outra máquina ela não tem isso, tá? Eu sempre peço para as meninas fazerem um contorno, para que esse contorno nos limite. E aqui a gente inicia o treinamento em manejo. Eu sempre faço uma linha de meio centímetro mais ou menos. Por quê? Porque a gente precisa... Deixa eu ver se eu não baixei. A gente precisa não passar muito ou não estender muito para fazer o ponto cheio no manejo. Por quê? Para não enrugar o tecido. Eu nem tô mostrando não, né? Agora que eu dei uma olhada, ó. Então, ó. Pontadas, uma do lado da outra, pra fazer o ponto cheio que a gente fez lá, ó, usando o zigue-zague da máquina.
No início, vocês vão fazer bem devagarzinho. Se sua máquina não tem esse controle de velocidade e for doméstica, compre um dimmer. No outro vídeo aí eu dei os detalhes dele. Ó, tá vendo? Não deixa sair tanto o contorno no nosso limite aqui. Eu tracei essa linha aqui, ó, comecei ela assim, mais estreitinha e fui alongando. Isso é um treino, né, que depois eles nos servem até quando a gente vai fazer uma letra em manejo, onde que a gente precisa afinar e engrossar essa letra, tá? Eu vou parar aqui porque já limitou ali o calcador, a alavanca do calcador, né? E não se preocupe, gente, que sai torto, tá, não tô conseguindo controlar. Isso é treino. Treine bastante que uma hora vai dar certo. Então aqui eu tenho que iniciar como? Com o meu manejinho um pouquinho mais fininho, ó. Um pouquinho mais fininho, mais estreitinho. E temos que alongar ele no percurso. A agulha que eu tô na máquina é uma agulha 12 pra malha, conhecida também como ponta-bola, e a numeração dela é 2045. Você percebe que vai engrossando, também vai aumentando a distância que eu bato de um lado pro outro. Érica, usando o zigue-zague da doméstica, dá pra fazer? Dá pra fazer se sua máquina tiver aquele botãozinho do zigue-zague que você joga ele pra um lado e pro outro. A minha aqui também dá pra fazer, por quê? Porque o controle, os botões é eletrônico. Então eu vou fazendo isso no bastidor com uma mão e a outra mão vai mudando ali a largura do ponto. Isso é treino, tá? Vocês podem não entender isso agora, mas lá na frente, quando tiver já com as misturas de cores, for colocar, fazer bordado colorido, vocês vão entender que isso aqui faz muita diferença. Outra coisa também que eu quero trazer pra vocês. Então, aqui vocês já conheceram o ponto costurinha, tá? Que é a costura reta. O ponto cheio no zigue-zague, usando o zigue-zague da máquina. E o ponto cheio usando a técnica do manejo, o movimento. Vou ensinar pra vocês agora alguns pontinhos que utilizamos no bordado. Foi aqui, ó, tá vendo? Por isso que o ruim do bastidor, da máquina doméstica, é a restrição também do espaço que a gente tem da cabeça na máquina. Sempre falo para minhas meninas quando a gente vai fazer contorno, pra gente fazer correção. A gente corrige a maior parte dos contornos. Quando eu falar pra vocês, vamos fazer preenchimento em ponto costurinha, vocês já sabem, vai ser o ponto costurinha. Então a gente vai levar e trazer, ó, pra preencher aquela área, tá? Se eu fosse matizar em costurinha, eu vou preencher uma certa área, depois pego uma cor intermediária, uma escura, ou vice-versa, começar pela escura, terminar com a mais clara. Isso a gente precisa estudar antes de fazer, porque a gente tem que observar o nosso trabalho, se tem luz, se tem sombra, entendeu? E toda vez que eu vou entrar com uma cor, eu sempre tenho que preparar ela antes para entrar a próxima. Isso serve tanto na costurinha quanto na técnica do manejo, tá? Preencher aqui em costurinha, esse é um preenchimento em costurinha. Ponto, vamos fazer um pontinho aqui, que a gente conhece ele no início por Ezinho, tá? Deixa eu virar aqui que eu tô com espaço restrito. A gente vai fazer pequenos zezinhos assim, ó. Se você quiser fazer um maior e um menor, isso ajuda, por quê? Porque quando a gente vier para a próxima camada, a gente chama ele de zezinho, mas o nome dele verdadeiro é granito, tá? Granitar. Ponto granito. Quando a gente vem para a próxima aqui, ó, a gente mais ou menos vem unindo, ou encaixando um ezinho no outro. Se eu vou dar continuidade pra cá, ele já muda, ó, fica de cabeça pra baixo. Se eu vou dar continuidade pra cima, ele já fica o ezinho pra cima. A gente usa muito ele assim, preenchimento de coisinhas pra bebê, porque ele não é muito pesado, não fica muito duro e não machuca a pele de bebê, tá? Coisinhas infantis. Quero fazer ele mais fechadinho, mais cheinho, também dá, ó. Vou passar mais vezes em cima do que você já fez. Então, esse é o granito, conhecido também como ezinho, ou ezinho, e aí depende muito de onde você mora. Também dá pra trabalhar a técnica do matiz com ele, tá bom, gente? Deixa eu ver se
consigo levantar mais e virar ela mais assim pra vocês. Então, já aprendemos ponto reto, ponto cheio no zigue-zague da máquina, ponto cheio no manejo. E aprendemos agora o granito e o ponto e preenchimento em costurinha, e a costurinha, preenchimento em costurinha, tá? Tem um ponto também que uns conhecem como turco ou grão de arroz, que ele nada mais é feito. Dá pra fazer na doméstica? Sim, dá pra fazer na doméstica, e eu vou aproveitar essa linhazinha aqui, usando o zigue-zague da doméstica. Põe em 3, aí você vê o tamanho que vocês querem que ele fique, ó. E a gente vai bater, ó, várias vezes no mesmo local, ó. Vem pro ladinho, constrói de novo, ó. Vou aumentar aqui, ó. Eu vou aumentar todo o meu máximo. Preste atenção, minha agulha desceu agora, ó, ela vai descer pra direita, tá? Então aqui, ó, já posso dar continuidade na linha, porque ela já vai voltar pra esquerda, não. Tá? Feito isso, o preenchimento eu paro. Agora ela vai bater, ó, lá na esquerda novamente. O que que eu faço? Eu ando um pouquinho mais ou menos no tamanho do que ficou o último aqui e começo a fazer o ponto, ó. Tá? Então esse é o grãozinho de arroz, ponto turco. Muitos conhecem como ponto turco. E também dá pra fazer, deixa eu mudar aqui e pôr na costurinha de novo, na técnica do manejo. E eu, por sinal, gosto muito, né? Eu gosto muito de fazer até ele assim, tá? Vou aproveitar a linha, vou seguir e vou manejar, ó. Até encher. Encheu no mesmo buraquinho, ó, anteriormente. Anteriormente, eu bato pra fazer o próximo. Dá pra fazer rápido também, tá? Então aqui estão os principais pontos, né, pra se bordar. Eu vou fazer aqui. Uau. Mais rápido. Vou fazer aqui, quando a gente quer enviesar esse pontinho turco aqui, a gente simplesmente bate ele meio que de ladinho, ó. Enviesado, ele fica meio que de ladinho, na técnica do manejo. E no zigue-zague da máquina, vou até diminuir, você vai fazer dessa forma. Ó, não. Você põe a agulha na linha, inclina um pouquinho o seu bastidor e faz ele mais enviesadinho, ó. Não dá pra ir mais por causa do bastidor. Então também dá pra usar pra um monte de coisa, inclusive pra acabamento, sabe? De richelieu, acabamento de desenhos infantis, de risco infantis, dá pra usar e abusar. Então já mostrei o granito tanto usando o zigue-zague da máquina e usando a técnica do manejo. Se eu quiser fazer esse tipo de desenho assim, ó, como se fosse uma gota ou uma folha, essa máquina aqui, ela ainda me dá essa oportunidade. Por quê? Porque eu consigo, ó, deixar o meu ponto no mínimo, eu fechar todo o meu ponto, deixar ele todo no zero, ele vai fazer costurinha reta, ó, observe, ó, vai fazer costurinha reta, e conforme ele vai andando ali, eu vou apertando aqui, ele vai abrindo pra mim, ó. Claro que ele não vai me dar toda a largura, porque ele é estreito, o máximo dele é estreito, ó. E agora eu vou diminuindo pra ponta lá, ó. Com isso, eu tô comandando com uma mão aqui e a direita lá do outro lado. Vou fazer de novo agora sem um risco. Então, ele dá a possibilidade de fazer isso. Se eu fosse fazer isso no manejo, como seria, gente? É lembrar que eu preciso iniciar com pontos batidas pequenas. Preciso também do que? Contornar. Porque o contorno ele sempre vai limitar o nosso trabalho. Então, eu vou contornar. Põe zero aqui, costurinha reta. Vou contornar.
Vou zerar tudo aqui também, pra ver se ele vai modificar. Como que eu inicio? Eu vou começar por aqui. Por ali mesmo. Dando leves, ó. Pontadas de um lado pro outro. Prolongando. Se você não consegue alcançar já de primeiro, ó, faz primeiro metade, ó. Faz metade. Não precisa se preocupar que ele não cobriu. Aí vai diminuindo ali, ó. Depois completa a outra metade. Passando do meio ali, onde que a gente parou. E agora, a gente vem, ó, e completa com um ponto maior pra tirar a marca. Ok, pessoal? Ó, até já forma uma folhinha, né? Se fosse verde, já simulava uma folhinha. Então, nossa aula de hoje é isso. Já conhecemos alguns pontos, tanto usando a técnica quanto o recurso da máquina, tá? Não esqueça que aqui é preenchimento com costurinha. Se a gente quer fazer o preenchimento aqui, ó, da borda aqui, ó, por fora, no ponto cheio, no manejo, a gente faria da seguinte forma. Eu vou bater de ladinho mesmo, porque eu consigo fazer essa curva batendo de lado, tá? Com a câmera na frente, tem uma restrição aqui hoje. Eu peguei o outro tripé atrapalha um pouco. Então eu consigo fazer esse contorno. Se eu vou usar o zigue-zague da máquina, como eu também já dei a ideia lá no outro vídeo. Vamos aqui para 2,5, uma largura de 2,5. Ele vai bater para fora, tá vendo? Eu tenho que observar aonde minha máquina vai bater. Vou fazer o teste de novo. Bate para fora, agora bate para dentro. Bate para fora. Ó. Sempre faz esse teste antes de começar. Eu vou até aumentar. Vou até aumentar aqui. Vou em 4. Ele vai bater para fora e vai bater para dentro. Não, para dentro, isso. A gente tem que sempre se atentar, toda vez que parar o zigue-zague, aonde a agulha vai voltar a bater, pra gente dar continuidade, tá, ao preenchimento aqui, ao ponto cheio. Vou varar, ela vai voltar, ó, batendo pra dentro, tá? Vou virar um pouquinho, vou dar um retrocesso aqui, ó, arrastar um pouquinho pra trás pra emendar esse ponto. Continuo preenchendo. Agora ela vai bater pra dentro, já deixo ela paradinha ali, baixada. Volto, como sempre voltar é importante para tirar a emenda, ó. Parei, baixei a agulha, volto lá, retrocedo, continuo meu pontinho cheio. Agora ele tá para fora, vai bater para dentro. Sempre baixar na doméstica por conta disso, tá? E a gente tem que voltar por quê? Porque se a gente vai muito assim, ele afina. Então a gente tem que ir pra dar continuidade, voltar um pouquinho pra ele ter o mesmo tamanho na parte mais larga ali, ó. Baixei. É bem fácil dessa forma, baixando a agulha. Vou concluir, como eu iniciei um pouquinho mais estreitinho, a gente conclui emendando. E o que a gente faz? Sempre passa uma costurinha para prender o nosso trabalho. Coloquei em costura reta, vem aqui, ó, deu só uns pontinhos ali indo para trás, não precisa ser tanto, e fica arrematado o nosso trabalho, tá bom? Próximo vídeo será já fazendo alguma coisinha, tá bom? Trazer uma flor, uma folha, vamos praticar coisa separada para quando juntar tudo, conseguir fazer esse trabalho, tá? Letras também, vai ser uma coisa que depois eu vou focar com vocês, porque no manejo é fácil, mas quando usa o que a máquina nos propõe, já fica mais difícil, tá bom? Então a gente vai trabalhar com manejo e também o ponto cheio. Vou mostrar pra vocês algumas fontes que fica muito linda no bordado, tá bom? Vou brincar aqui um pouquinho, ó. Vou brincar aqui um pouquinho, manejando minha máquina. Quando eu retorno um pouquinho maior, para não bater já no ponto que eu tinha dado antes. A gente brinca, ó. Pode brincar à vontade. Treinem, ó, façam isso, tá? Treinem bastante, façam bastante treininho. Vocês vão